Bora, fiel, notícia importante agora. Atlético de Madrid pode fazer uma proposta para Yuri Alberto ainda essa semana. Muita informação nesse vídeo. E parece que tem proposta para o Memphis Depay do mundo árabe também. Mas com a Aline Nascimento, que fala sobre o jogo de amanhã, estreia no Brasileirão contra o Bahia, timão que jogará na Vila Belmiro, e muito mais nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida, com todo respeito a vocês. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Do desgaste vai ter esse adversário também pela frente. E o Corinthians, hein? Já vou chamar a Lili porque tem gente chegando, mas Lili, eu queria que você repetisse pra gente, esclarecesse a questão envolvendo o Memphis. Qual que é a programação, então? Porque o corintiano quer saber se ele vai jogar a decisão da Supercopa, a Supercopa contra o Flamengo. Qual seria a programação, então, Lili, de Corinthians para essa estreia no Brasileiro e depois Supercopa? Bom, seguinte, Bruno, o legal é que durante as coletivas o Dorival, ele é sempre muito sincero, né? Então, quando ele fala que o jogador não vai voltar, ele não vai voltar. E na última coletiva, depois da vitória diante do Velo Clube, ele disse que vai contar com o Memphis na estreia do Campeonato Brasileiro, que o Memphis vai ganhar minutagem em campo, porque o foco é ter o Memphis pelos 90 minutos na final da Supercopa lá no Mané Garrincha no final de semana contra o Flamengo. Então ele volta nessa quarta-feira, a gente ainda fica na dúvida se ele começa jogando, entra ao longo da partida, mas fato que será um grande reforço. Ele não jogou nenhuma partida ainda esse ano, tratando de um edema ósseo no joelho esquerdo, mas agora já está com o grupo treinando, então veremos quanto tempo ele deve jogar, se 45 minutos, um pouco menos, mas o torcedor pode se animar com essa notícia. E aguardar também a questão do Caio César. Ele já chegou, tá animado em vestir a camisa do Timão, só que precisa ser regularizado no BID. Assim que sair o nome dele, o Dorival quer contar com ele, então não é descartado, tá? A participação dele na final da Supercopa. Agora imagina só você fazer a sua estreia logo numa final e, dependendo aí, ganhar um título. É claro que ele tá muito animado, inclusive desembarcou no Brasil e deu uma entrevista, falou sobre agora vestir a camisa do Timão. Vamos assistir. Tô muito feliz de estar aqui, de estar no clube como Corinthians, no clube que todo jogador sonha em jogar. Agora fazer os exames, fazer a programação que eles vão me passar para o mais rápido possível estar à disposição treinando. Jogar já a final? Eu quero muito, né? Todo jogador quer jogar uma final, então espero que até a final eu esteja à disposição para poder ir pro jogo. O recado para fiel é esperar sempre o meu melhor, um futebol com alegria, com muita disposição, que no futebol é isso, é de muita alegria, muita disposição, e vou estar sempre aí para ajudar meus companheiros e dar alegrias para a torcida. É isso, então, aguardando a saída, né, a regularização do nome dele para saber se o Dorival vai poder contar com ele ou não na final, mas por enquanto hoje o foco do Corinthians é nesse último treino para a estreia no Campeonato Brasileiro. Aí muito torcedor ainda não entendeu, vou explicar rapidamente. O Corinthians vai jogar na Vila Belmiro, o Corinthians é o mandante. Por que não jogar na Neoquímica Arena? Porque amanhã tem São Paulo e Flamengo. Então, por questões de segurança, né, segurança pública, eles não podem jogar, duas equipes paulistas não podem se enfrentar no mesmo dia na capital, para as torcidas não se encontrarem, não ter nenhum tipo de confronto. Aí o jogo foi para a Vila Belmiro, o Corinthians vai pagar um valor ao Santos, na casa de uns R$400 mil, e terá todo o custo da partida, mas toda a bilheteria 100% voltada aí para o Timão. Então, esse jogo contra o Bahia será lá em Santos, inclusive estarei lá. Só para finalizar, atualizando vocês aí, né, a questão do Alisson ainda segue nessa parte burocrática do Corinthians ter que pagar esse R$1 milhão pelo empréstimo do Alisson, fora os bônus, né, por minutagem em campo. O Corinthians ainda não pagou, não tem dinheiro em caixa. É claro que com a venda do Tchoca vai entrar uma graninha, mas o Corinthians tem muita coisa para pagar, por isso está relutando aí para ter que pagar esse valor ao São Paulo, quer arcar com 100% do salário do Alisson e ponto. Veremos o que vai acontecer. Antes de voltar também, Héctor Hernandes, oficialmente desligado do Timão, uma rescisão amigável, ele ficaria até o final da temporada, mas já não fazia parte dos planos do Dorival há muito tempo, então foi tudo certo entre ambas as partes, de acordo com o Corinthians, por isso ele não veste mais a camisa do Timão. É notícia que não acaba mais nesse Corinthians, Bruno. Rapidão, Fiel, só pausando aqui, depois a gente continua o vídeo. Informação importante do Diário AS da Espanha, o jornal bem conceituado lá. O nome de Yuri Alberto
foi colocado à disposição do Atlético de Madrid, que analisa a situação do atacante brasileiro. O clube espanhol avalia internamente a possibilidade de avançar pelo jogador do Corinthians. Então, o Yuri Alberto, que pode estar de saída do Coringão para a Europa, para o Atlético de Madrid. Bom, se eles quiserem pagar 30 milhões de euros ou 35 milhões de euros, pode levar. A metade fica com o Coringão. Acho que é um bom negócio. Vamos ver se surge mais notícias nos próximos dias. Então, bora continuar com o vídeo aí. Envolvendo tudo, né? Envolvendo então Alisson, Caio César, também o Rony, o Choca indo pro futebol italiano e a Lili trazendo tudo pra gente. Obrigado, viu? E ainda estreia no Brasileiro e Supercopa pela frente. O Caio César chegou empolgado, apesar de pequenininho ali, né, Mari? Hein, Jailson? Eu gosto dos populares, né? Porque ele chegou e os populares já estavam lá tirando foto, filmando e registrando a chegada do atacante, Mari. Exatamente. Vai que dá certo, né? Você já garantiu ali a sua foto, você já garantiu ali o seu momento. Eu tô na dúvida mesmo se o Dorival, ele compra essa história de já na estreia contra o Flamengo acontecer, né? Pro Caio César, assim. Eu acho que óbvio, atenções voltadas completamente nesse jogo contra o Flamengo. Acho que a gente vem falando que o Dorival, ele tem ali, né, os seus 11 que consegue entregar pra ele quando sobe o nível da partida. Acho que ele vai guardar esses jogadores com a volta do Memphis agora ganhando minutos contra o Bahia, mas acho que pode ser ali no comecinho do Campeonato Brasileiro, você vai introduzindo. Ele já precisou contar com os reforços, né? O Matheus, por exemplo, no meio de campo, ele já chega, ele já joga e ele dá muito certo. O André vem muito bem, ganhando oportunidades, então acho que ele tem algumas soluções. E era uma posição que o Corinthians não sentia falta, Jailson. Eu acho que é justamente por esse ponto que ele pode ser utilizado. Justamente por isso, porque é um jogador de lado, né? O Corinthians está precisando desse jogador, aquele ponta, mais rápido, driblador, há bastante tempo. A gente estava falando, por exemplo, do Thales Magno, que não agradou, o Romero, que mesmo sendo considerado jogador de lado, já não tinha tanta velocidade, já não era tão incisivo, então era deslocado para jogar um pouco mais centralizado. Então é o estilo de jogador que esse elenco do Corinthians precisa. O Mateuzinho tem sido esse jogador, né? O Dieguinho, lá do lado direito, o canhotinho, o menino Kaique, que acabou perdendo espaço, que surgiu também jogando assim do lado esquerdo, e agora tem o Vitinho, que está desempenhando também bem, né, essa parte de externa, assim, né, de ponta, mas o Corinthians precisa realmente de mais jogadores, e o Caio César, ele tem justamente essas valências, né, é um menino, como você falou, baixinho, mas é rápido, é incisivo, vai pra cima, gosta do drible, é só fisicamente que ele é bem mais franzino do que os adversários, então tem que ver como vai ser esse processo dele aqui no Brasil. E ele vinha jogando lá no Hilal, então, pelo menos essa questão, assim, de ritmo, condição física e de ritmo, isso não é um problema, Mário. Exato. A minha dúvida é exatamente contra o Flamengo agora. Supercopa, jogo único, se de cara você já vai com o menino. E aí tem a questão também envolvendo o Memphis. A Lili contou, então a ideia é ele ter alguns minutos contra o Bahia para depois ficar à disposição contra o Flamengo. É um cara importante para os grandes jogos. Importantíssimo. Não é à toa que é o camisa 10, não é à toa que geralmente é o cara que decide jogos, gol lá na final da Copa do Brasil, então assim, é muito importante e afinal, jogo único, então você, se não tiver condições dele jogar os 90 minutos por conta desse processo, é minimamente possível que ele esteja no banco para ele ser útil ao Dorival, né? Em algum momento ali que o jogo pedir, ele ter a oportunidade de colocar o Memphis em campo para novamente poder decidir um jogo pro Corinthians. Claro que também é conversa para a semana que vem, mas qual é a importância que Flamengo e Corinthians vão dar para a Supercopa? Porque normalmente Supercopa é um torneio festivo, é um torneio às vezes de início de temporada, muitas vezes na Europa as grandes ligas jogam essa competição até fora de seus países. Sim. Como aconteceu. É um negócio, né? É um negócio, exato. É um negócio. Aqui a gente não pode perder jogo nenhum, né, Mari? Não. Eu acho que vão dar importância. Se bem que o Real perdeu a Supercopa pro Barcelona e deu barulho, Você viu, né? A crise, né? É verdade. Você viu a crise. Mas eu acho que vão dar importância de um título contra um rival nacional, de torcidas ali, principalmente, né? Eu vejo os dois times entrando com força máxima e brigando por um título, sim, o primeiro da temporada. E por somar troféus também, claro. Né? Não, eu tô com a Mari. Pra mim, vai ser força máxima, sim. Os dois times, ainda mais, a gente vai falar, o Corinthians, que, por exemplo, no ano passado a expectativa nem era, né? Terminar o ano dessa forma. A realidade, terminar o ano ganhando a Copa do Brasil. E aí tem essa possibilidade de disputar um título contra o Flamengo, que também não vive um bom momento. Então, certamente, os dois times vão entrar aí com o pé na porta. O barulho que deu no Botafogo, que ele abriu mão de ano passado. Na decisão lá em Belém. ano passado, que abriu mão da Supercopa e da Recopa. Alisson vai ao CT do Corinthians em meio a impasse sobre pagamento de empréstimo ao São Paulo. Eu não entendi isso aí. O Corinthians não pagou o São Paulo e ele apareceu no CT? Ele só pode ser registrado depois do pagamento. Ele pode treinar onde ele quiser.
Mas o São Paulo já liberou ele, então, em definitivo? Não quer mais saber só dele? não vai liberar documento pro Corinthians registrar o jogador no bid. Em caso de não pagamento. Mas o Corinthians vai pagar. Pô, mas o Alisson largou mesmo, né? Então, eu achei estranho. Largou mão. Gente, mas isso estava óbvio já. Quando o Alisson começa a forçar essa saída pro Corinthians, mas ele aparecer lá. Cadê ele aí na foto? Tá, eu não sei se ele tá nessa foto ou se tá no vídeo. Talvez esteja. Mas ele, sem ter sido concluído o negócio, já aparecer no Corinthians, eu acho que não é legal, não. Não, também não sendo acho, um rival, não acho né? legal, mas aí ele treina onde ele quiser, Mas né? sendo um rival, né? Não, mas sendo rival. Começa a ficar Não é legal. Porque chata, se não der né? certo, ele não vai conseguir jogar no São Paulo mais. Não, Só pelo fato de ele ter aparecido lá no Corinthians. Isso aconteceu também quando o Corinthians contratou o Mateuzinho, lembra? Mateuzinho vem, faz o treino aberto aqui Sim. no Parque São Volta, ele Jorge. Volta pro E aí Flamengo. teve que voltar pro Flamengo. Ah. Aí ele acabou dando certo, né? Mas é perigoso, entendeu? É perigoso. Só pra contextualizar, né? O São Paulo colocou, né? Impôs uma cláusula anti-calote. Então, como explica essa cláusula? Olha a situação, hein? Olha o Corinthians. Olha o Corinthians. Não. Cláusula anti-calor. E isso. É o sujo falando do mal lavado. É isso ali, que eu ia né? falar. O São Paulo. Tendo que. O São Mas Paulo, sabe o que é? O São Paulo Esses deve ter caras pego essa sabem o que cláusula de fazer. algum negócio que ele fez. Tem grande chance. O São Paulo deve ter pego essa cláusula de algum negócio que ele já tinha feito e falou: olha, melhor eu usar isso aqui agora também. Só para contextualizar, né? O São Paulo exige o pagamento de R$1 milhão à vista para a liberação dos documentos do Alisson para o Corinthians poder inscrever ele no bid, para ele poder atuar com a camisa do Corinthians. O São Paulo ainda não estipulou um prazo, mas a gente sabe que a janela de transferências ela tem uma data, né? Uma data final. Qual é? Que é o final do mês de fevereiro. Final do mês de fevereiro. Até 30, lá... 30 de fevereiro? Não, 28. Até lá as coisas vão se resolver. E segundo uma informação da ESPN, né, o Marcelo Paz, que é o diretor executivo do Corinthians, foi ao Paraguai, num evento da Conmebol ontem. Ele conversou com o Infantino e o Alejandro Domingues, né, presidente da FIFA e da Conmebol, respectivamente, sobre esse assunto. Ele está tentando garantir alguma garantia, né, bancária para fazer o pagamento Tentar uma garantia do valor ao São Paulo, né? Então o São Paulo não abre mão dessa cláusula e o Corinthians está tentando uma saída disso. É um valor relativamente pequeno, R$1 milhão de reais para um clube de futebol. Mas como é que chama essa cláusula? Cláusula anti-calote. Está sendo chamada assim. Pega mal, alfinete. Pega mal. Eu também acho. Pega mal, mas isso daí não é um nome oficial, é o Gui que tá inventando isso. O Santos também não pode falar nada. É o Santos que tá inventando essa... É o São Paulo que tá inventando esse nome aí, no Gui. nosso programa. Essa informação eu não tenho, mas a ESPN diz aqui que São Paulo estipulou a partir de hoje um prazo de 3 dias para o Corinthians realizar o pagamento. Cláusula. 3 dias. Ou seja, Vou estudar um vídeo legal. quarta, quinta e sexta, né? Vou fazer. Nessa semana, pro Você é Corinthians pagar. TikToker agora? Tá certo. Dá pra pagar, né, Alfinete? 1 milhão ali, pô. Ainda mais com o dinheiro vindo do Tá entrando bem aí? do zagueiro. TikToker aqui, ó. Começar a fazer dancinha. Não, é o seguinte, a Isa tá curiosa. Deixa quieto. Lá vai Superchat, Isa, vai lá. eu? Claro. Vai, Cuidado, Isa. hein, Isa? O Rômulo pergunta, Alfinete, o Martínez, está mais fácil o Maduro voltar na Venezuela do que o Martínez voltar pro Corinthians? É verdade. Cadê o Martínez? Você já tomou Martini, senhor Mano? Nunca tomou Martini? Nunca tomou? Ah, não é possível. Você que é todo chique, tá? Eu, chique? Aonde? Nunca tomou um Martini? Com aquela azeitona. É. Tá louco, você é bebida de mulher. Ah, por quê? Mulher que gosta, ué. É porque é docinho, né? É? Você já tomou, Gui? Já tomei outras bebidas que vão Martini, né? Às vezes o Martini rosso no Negroni, é gostoso. Olha lá. Vai, Mas esse Martínez aí, o Corinthians Não, esse tá Martini tomando, o hein? Corinthians tá tomando. Quem tá tomando é o Corinthians. O cara não Eu aparece. conversei ontem com o Marcelo Paz, né? Eu falei pra vocês aqui, né? Eu tava durante o programa, tava falando com ele. Falei, ô Marcelo, pô, essa história aí do visto, do passaporte não cola, hein, cara? Eu falei, não sei, meu. Eu não sei como é que é a lei na Venezuela, como é que é lá, etc. Eu falei, pô, Marcelo, tá dó, pô. Muita ingenuidade, desculpa. Achar que o Martínez não vai conseguir emitir um passaporte em horas. Claro que consegue, gente. Pô,
Bom, quem tá Qualquer com lugar do especulação, a gente falou isso. Qualquer lugar do mundo. Pô. O Corinthians aceita isso daí. Eu, sinceramente, eu acho que o Corinthians está sendo muito conivente, muito passivo, perdão. E existe muito até passivo. uma questão. No dia até eu pesquisei, no dia que surgiu esse assunto, na Embaixada da Venezuela, um venezuelano que reside no Brasil, ele pode renovar o passaporte venezuelano dele aqui no Brasil. Isso você falou na isso aí Embaixada ontem. da Venezuela. Mas o problema é que ele voltou para lá. Entendeu? Agora, ele poderia ter renovado esse passaporte quando Então, já deu o primeiro programa. Mas aí, o Marcelo Paes falou que o passaporte dele não tem mais espaço pra carimbo. Mas pra ele ir pra Venezuela tinha um espacinho só. Agora, acharam um espacinho. Aí pra voltar... É conversa fiada, gente. Entendeu? Pelo amor de Deus. Existe passaporte emergencial, existe um monte de coisa aí. Você vai no aeroporto, você faz. E aí, repito, o Corinthians está sendo muito passivo em relação a isso que está acontecendo. Mas a lei também não protege muito o atleta e também deixa o clube, às vezes, na mão? Porque o Corinthians não poderia mandar ele embora por justa causa agora? Vai mandar ele embora e faz o quê? Ele vai ter que pagar a multa? Aí isso é um caso que vai para a justiça, vai demorar 10 anos para ser julgado. Bom, o cara é bom jogador, eu gosto dele. Falando do ataque, coloca a notícia do Memphis aí, mas eu também já vou avisando aqui. E o avatar do Memphis? Vamos ver. Já vou avisando aqui também que o Corinthians acertou a rescisão amigável com o atacante Héctor Hernández. Com a operação concluída, o clube economizará já 4,8 milhões de reais da folha salarial. Ele ganhava 4 milhões? Não, eu não sei se é uma redução no total aí das últimas saídas, né? Mas já soma 4,8 milhões. Já ajuda a pagar a marmita, né? Essa aí pagou. O Héctor Hernández... Da marmita. Essas coisas só acontecem Só acontece no Corinthians. Héctor Hernández tá livre. Aí, Gui. Passo. Eu não sei até hoje quem foi o cara que deu a ideia de trazer esse cara. Essas coisas têm que ser apuradas, elas têm que ser reveladas. Não cheira bem. Porque... igual o Bilal, né? Exato, essas coisas pegam mal, entendeu? Como é que aprova um troço desse? Quem que aprova isso? Quem é que fez o levantamento desse cara? Quem que mapeou esse jogador? Quem que fez isso? Sabe, o cara que faz um troço desse tem que ser demitido. Justa causa. Esse cara não conhece futebol. Não tem cabimento você indicar o departamento de análise, estatística, etc e tal, indicar o jogador desse pro Corinthians, pô. Porque se supõe que nesses departamentos tenham gente competente, tenham pessoas competentes. Mas de repente o cara indica um cara desse, no Santos os caras indicam o Bilal. Tem dó, pô. Entendeu? Então vai se desfazendo aí de mais um erro. O Héctor Hernández que chegou em 2025, né? 2025? Ou 2024? Acho que foi 24. Não, acho que foi 25. 25? Chegou na gestão Melo, Fabinho Soldado. Todo milhão. E quem ainda tá no Corinthians, ainda, hein? Será que vai sair? Cadê? Volta na cara do Memphis lá. Aí, ó. Memphis recebe propostas de clubes estrangeiros e pode deixar o Corinthians em breve. Aí já é uma outra história, hein, ô Gui? Tem movimentação na Europa pelo Memphis? O Memphis é um jogador, até pela nacionalidade dele, pela história que ele tem na Europa, é muito factível que clubes europeus, não de primeira prateleira, queiram a contratação dele. E bom, eu não sei se é um movimento interessante pro Memphis. Exato. No Corinthians, bem ou mal, ele recebe. Ainda mais pensando em Copa, né? Bem ou mal, ele recebe outra coisa. ok, E ele tá agora. jogando no futebol, num time competitivo. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, disputa o Campeonato Brasileiro também, torneios sul-americanos. Pô, aqui ele tá numa atividade... Sim. Eu acho, eu quero voltar pra Europa. Aí é outra história. Mas em termos, pra jogar na periferia do futebol europeu, pô, joga no Corinthians, pô. Mas o Memphis tem mercado aonde, Gui? Eu garanto que Holanda, ele tem mercado, não sei se ganhando o quanto ele ganha no Corinthians. Futebol turco, que é um futebol que paga bem, ele tem mercado. Aí a gente pode olhar a segunda prateleira de Inglaterra, a segunda prateleira de Espanha. Os times da Championship, na Inglaterra, eu tava vendo essa matéria, os caras estão quebrados. Porque 98%, acho que é isso, 98% do que eles arrecadam vai para salário. Sobra 2% pra você fazer frente aos gastos, que não são pequenos. Estão quebrados. O Corinthians se perde o Memphis com o valor que é atribuído a ele hoje.
Dá pra trazer um cara do mesmo... Só se vier de graça, né? Salário sim, Você né? vai, Questão de tem um salário? Beleza, eu te dou esse salário e tal, você topa. Mas como é que o Corinthians vai comprar alguém, como o Flamengo, por exemplo, tá comprando o Paquetá? Não tem como comprar. Então é isso aí, Fel. Mano, esse negócio aí do Alisson já tá enchendo o saco também, pra falar a verdade, viu? Cara, o Corinthians tem esse 1 milhão, é óbvio. Só que daí o Corinthians dá margem pra mídia ficar com essas piadinhas, mano. Pelo amor de Deus, mano. É óbvio que é um blefe do Corinthians. O Corinthians tá tentando ali ver se São Paulo dá uma amolecida pra tentar diminuir o valor, sei lá. É lógico que o Corinthians tem esse dinheiro. É impossível o Corinthians. Cara, quanto patrocínio o Corinthians não tem pra dar de garantia pro São Paulo? Pelo amor de Deus, mano. Deve ficar com essa piadinha aí, tá ligado? É inacreditável, mano. Ô. Então, se não se vier também o Alisson, dane-se. Mas é aquela. Eu acho que ele já deu uma. Ele já se queimou com a torcida dos Trica, mano. Porque ele visitar o CT do Corinthians foi ontem, né? Que ele visitou. Já deve ter pegado muito mal lá. Mal lá. Eu não acompanho muito. Não acompanho nada, aliás, do São Paulo, então eu não sei como que chegou lá. Os caras devem ter ficado puto pra caramba. Mas é isso aí, mano. Vamos ver. A gente precisa se reforçar. Hector Hernandes aí saindo. Pô, cara, eu lembro quando o Hector Hernandes chegou no Corinthians. Eu vi aqueles vídeos de melhores momentos do cara. E eu pensei que ia dar muito certo no Corinthians. Era só golaço, mano. Chegava na frente do gol frio, cavava no goleiro, gol de cabeça. Eu pensei que ia dar muito certo. Felizmente chegou aqui. Não vingou, mano. Felizmente não vingou. Então é isso, mano. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. E até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.